profundamente a sua vida, o seu coração, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, tio. Amém, querido, amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Essa tarde eu estava falando com meu sobrinho do culto dessa manhã, e uma palavra para mim resumiu tudo. Estar aqui na igreja, participar desse culto, é algo envolvente. Envolve, abraça a gente e leva na presença de Deus. Muito, muito maravilhoso. Olha, o louvor, a palavra, a presença dos irmãos. Deus está no céu olhando e vendo que pessoas saíram de casa para adorar o Senhor em comunidade. É a igreja do Senhor, é o corpo de Jesus. Ele é o cabeça, nós somos os membros. Estamos reunidos para o louvor da sua glória. Eu quero apresentar para os irmãos esse trabalho que nós fizemos. E como o pastor Carlinhos falou, graças a Deus o trabalho já esgotou, e agora nós estamos apresentando à igreja esse trabalho que é a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, desde que Ele desceu da eternidade e se fez homem, nasceu, viveu aqui entre nós, ensinou. Hoje nós cantamos: os cegos veem, os coxos andam, os milagres de Jesus, os seus ensinos, a sua morte na cruz por amor de mim, por você, e a ressurreição gloriosa de Jesus, e por fim, a sua ascensão aos céus, e nós esperando a volta dele a qualquer momento. Este trabalho contém os 4 evangelhos de Jesus. Totalmente, não tem nenhuma não tem nenhum assunto aqui que não esteja nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Tudo que tem na sua Bíblia, dos 4 evangelhos, estão aqui. O trabalho que eu fiz foi unificar os textos, porque quando eu estudava teologia, eu ficava preocupado de não poder reter a sequência dos fatos, porque eu tinha que pegar uma coisa que está escrita em Mateus, aí ela termina, mas ela prossegue aqui em Marcos, aí Lucas dá um detalhe, aí João dá outro detalhe, e era um trabalhão muito grande, né? A gente tinha provas e tudo. Aí eu pensei naquela época, que bom seria a gente unir tudo isso de uma maneira que a pessoa começasse a ler e não tivesse que pegar 1, 2, 3 e 4, mas um só texto abrangendo os 4 e pudesse seguir, aprender em ordem cronológica. Irmãos, isso aqui é um curso, por assim dizer, sobre os 4 evangelhos. Além do texto bíblico, você tem aqui comentários. É como se você tivesse uma biblioteca assim de cerca de 30 livros, enciclopédia, e você fosse consultar. O que isso aqui quer dizer? Nós já colocamos aqui no livro, e você tem comentários de pessoas, homens santos de Deus, comentando a palavra de Deus. Então nós viemos aqui oferecer aos irmãos, porque nós tivemos tão boa aceitação
no outro trabalho da monarquia de Israel. E tanta cooperação da direção dessa igreja e dos irmãos, que eu criei coragem e disse, nós vamos publicar isso para a glória de Deus e podemos contar com a cooperação da comunidade El Shaddai, do meu sobrinho, dos irmãos, essa comunidade em geral. Eu não quero falar mais desse livro, não tomar mais tempo sobre ele, mas eu quero fazer um desafio para você. Ele custa R$30. Se você puder, você compre um volume para você, porque você vai ser muito abençoado. Você vai conhecer tudo a respeito de Jesus. Tudo aqui que os 4 evangelhos dizem. Mas além disso, eu quero desafiar você também a comprar um outro volume ou mais volumes para distribuir para as pessoas que você ama, que você quer que vá para o céu conviver conosco lá na eternidade. É o maior presente que uma pessoa pode dar nessa terra, é a palavra de Deus para o outro. Porque as coisas físicas permanecem na terra e nós vamos embora para o céu. E nós não levamos lá para o céu. Mas a palavra de Deus, a fé, a esperança, o amor, tudo isso e tão grande salvação, nós vamos gozar no céu. Então vale a pena você investir em uma pessoa. Eu penso que o Espírito Santo está falando para você, olha, aquele vizinho, aquele parente, aquela amiga, aquele colega, merece um livro desse, e eu vou me esforçar para dar esse livro. Irmãos, a minha intenção é que a palavra de Deus seja propagada, que as pessoas conheçam Jesus. E eu tenho tanta certeza, irmãos, que quem ler este livro, ou seja, os evangelhos, a pessoa vai encontrar a salvação. Por quê? Porque a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela penetra no coração e faz aquilo que Deus quer que faça no coração das pessoas. Portanto, fica aí esse desafio. Se você quer presentear alguém no Natal, ou já imediatamente, teve uma irmã ali no bairro São Sebastião, gente simples como nós, adquiriu 11 volumes para dar de presente. Eu fiquei assim, foi falta de fé minha, né? Porque ela tinha mais do que eu naquele momento. 11 volumes, irmãos, para oferecer para as pessoas e dedicar para as pessoas. Deus abençoe aquela irmã, Deus abençoe as pessoas que tiverem contato com essa palavra de Deus. E assim fica o desafio, a questão de pagamento, tudo, você conversa aí com a equipe, com o pastor Carlos, e aí você vê a maneira. Mas de uma coisa, eu peço para você, compre e depois presenteie. Amém? Que Deus os abençoe. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro, deixa eu pegar minhas anotações aqui, no livro do profeta Amós. Profeta Amós, na minha Bíblia está lá pela página 1270 do Velho Testamento. Livro do profeta Amós, no capítulo 4, nós vamos ler alguns versículos. Vou dar um tempinho para você achar aí. Amós, capítulo 4, eu vou ler os versículos 12 e 13 do profeta Amós. O texto que eu tenho aqui diz assim: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Porque
É Ele quem forma os montes e cria o vento e declara aos homens qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas, e pisa os montes altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos, este é o seu nome. Eu vou repetir. É Ele quem forma os montes, é Ele quem cria os ventos, é Ele que conhece os seus pensamentos, é Ele que faz da manhã trevas e pisos altos da terra. O nome dele é o Senhor dos exércitos, é o nosso Deus, esse é o seu nome. Vamos orar? Pai eterno, Deus de amor, de misericórdia, curvamos a nossa cabeça e todo o nosso ser diante de Ti, porque Tu és digno, Senhor, de toda adoração e louvor. Aqui, Senhor, está o Teu povo para ouvir a Tua palavra. Ajuda-me, Senhor, a transmitir aquilo que o Teu Espírito Santo colocou no meu coração, para que a Tua palavra, o Teu poder, o Teu amor seja declarado. E as pessoas nessa noite sejam abençoadas, curadas, transformadas. E que, Senhor, a Tua bênção seja sobre cada um de nós que aqui está. Fala conosco, é a minha oração, em nome para a glória de Jesus. Amém? Amém. O profeta Amós, ele profetizou mais ou menos uns 780 anos antes de Cristo, na época de Jeroboão. E quando o reino de Israel foi dividido, porque era um único reino, com Saul, com Davi e com seu filho Salomão. Depois que Davi morreu, e depois que Salomão morreu, o reino se dividiu. Reino do Norte, Reino do Sul. E aí, por inveja, o Reino do Norte, o Reino de Israel, sob a direção de Jeroboão, não querendo que o povo de Israel, da parte, porque foi dividido, eram 12 tribos, foram divididos 10 tribos para Israel, e 2 tribos para o reino de Judá, era Judá e Benjamim. Não querendo, por inveja, Jeroboão não queria que o povo fosse adorar a Deus no templo de Jerusalém, não queria que o povo fosse ofertar em Jerusalém, nem sacrificar a Deus em Jerusalém. Aí ele criou ídolos lá em Dan, e colocou ídolos aqui na fronteira com Judá. Agora, segundo a mente dele, o povo não precisava mais ir ao templo do Senhor. Tinha ali bezerro para adorar, tinha ídolos para adorar, tinha montes para oferecer incenso e tudo. E foi uma degradação total. Deus olhava dos céus, e eu penso, que tristeza para o coração de Deus. Os seus filhos, ao invés de adorar o Senhor no templo construído, e agora adorar ídolos, entristecendo a Deus e trazendo sobre si condenação. O texto que eu acabo de ler, ele fala, versículos antes, que Deus começou a punir Israel. E eu associei muitas coisas ao que está acontecendo conosco nessa pandemia.
faltava água, não havia mantimentos. As pessoas iam de uma cidade a outra buscar água. Deus fazia chover em um lugar, mas não fazia chover em outro. Deus mandava pragas. Deus punia o povo. E parece que quanto mais Deus punia, mais endurecia o coração daquele povo. Aí nessa advertência, Deus diz assim: vós foste como um tição arrebatado da fogueira, contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Por isso, porque vocês não se converteram a mim, eu vou fazer com você, ó Israel, algo terrível. Prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Aí Deus diz: porque eu formo os montes, eu crio o vento, eu faço da manhã trevas. E sabe o que aconteceu? Deus permitiu que no ano 722, a nação de Israel fosse invadida, dominada, vencida, vergonhosamente. E eles foram levados para o cativeiro da Síria. Os inimigos eram tão maus, que colocavam argolas nos narizes deles, puxando como se fossem animais. E eles iam para o cativeiro. A coisa foi tão terrível, que levavam as pessoas de Israel para outro país e traziam os estrangeiros para Israel. E aí houve uma confusão de raças. Que isso vai refletir em quem lê os evangelhos, naquela situação de Samaria com os judeus. Refletiu lá na frente, na época de Jesus. Mas estava 722 antes de Jesus. Foi tão horrível, separando as pessoas, separando a raça, miscigenando. Foi bom. Miscigenando as raças. E aí eles ficaram perdidos. Por quê? Porque não se arrependeram. Porque não reconheceram o poder de Deus. Esse Deus que faz da manhã trevas. No dia 1º de novembro de 1755, lá em Portugal, em Lisboa, o sol nasceu, era uma manhã normal. O rei, como era rei e tinha preferência, ele tinha uma missa especial para ele. Aquele dia, 1º de novembro de 1755, era um dia em que as igrejas ficavam lotadas, apinhadas de gente. Por quê? Porque era o dia de todos os santos. Então os devotos de santo tal, santo tal, santo tal, santo tal, iam lá. E de santa tal e de santa tal também ia lá. Então aglomerou todo mundo lá, porque era o dia de todos os santos. E o rei, com a família, foi de manhã
Havia uma missa especial para o rei Dom José, para o rei José I, digo, Dom José I. Assistiram à missa e foram para o local deles lá, fora de Lisboa. Pois bem, o povo estava todo aglomerado e era manhã tão linda. De repente, às 9 horas da manhã, a terra tremeu. A terra tremeu. O Deus que fez os ventos tremeu a natureza que Ele criou. E veio um tsunami, como aqueles que nós vimos há alguns anos atrás, que aconteceu na Ásia. E que a gente via os carros flutuarem, que a gente via os corpos flutuarem, os prédios ruírem. Algo daquele tipo, que ninguém consegue se salvar, tal é o poder da natureza. E aquilo começou a ruir os prédios. Chuva, vento, inundações, ondas altíssimas invadindo a cidade, incêndios sem conta. E a população correndo de um lado para outro, sem poder fazer nada. Naquela época, ou dessa época, foi um dos piores acontecimentos, a pior tragédia natural na Europa. Morreram cerca de 30 mil pessoas naquela época. Eu estou falando de 1755. Era uma manhã, irmãos. Dessas manhãs que você olha e fala, glória a Deus, que dia lindo. Mas você está preparado para encontrar com o Senhor, seu Deus, se no próximo quarteirão acontecer alguma coisa? Glória a Jesus. Alguém levantou a mão, eu estou. Aleluia. Prepara-te, ó Israel. Prepara-te, ó irmão, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Porque Ele é o Todo-Poderoso. E nós não sabemos se viveremos daqui um pouquinho ou amanhã. Eu estou falando para o meu sobrinho e para os meus irmãos, né? Eu não sei se eu vou voltar a ver vocês. Porque eu já estou com 78 anos. E me ocorreu falar isso aí, eu não sei. Pode ser que eu esteja profetizando, então eu vou olhar vocês, vocês são todos muito bonitos e abençoados. Se eu não vê-los aqui, eu os verei no céu e a gente vai junto eternamente estar com Jesus. Mas, o rei, quando soube daquela tragédia, saiu da cidade onde ele estava lá e voltou para Portugal naquela confusão toda, naquela tragédia toda. Ele pergunta ao Marquês de Pombal. Quem gosta de história sabe a respeito do Marquês de Pombal. Ele perguntou para o Marquês de Pombal: o que nós vamos fazer? O Marquês de Pombal, o ilustre pensador, disse para ele 3 coisas, deu 3 conselhos ao rei. Primeiro conselho, enterrar os mortos. Segundo conselho, vigiar os portos. Terceiro conselho, cuidar dos vivos. 3 conselhos. E eu quero fazer uma pequena aplicação aqui, baseado nesses conselhos. Primeiro foi enterrar os mortos. Irmãos, querendo ou não, se foi nossa vontade ou não, nós temos pessoas que fizeram mal para nós. Pessoas que foram más conosco. Gente que fez a gente sofrer. Gente que fez a gente chorar. Gente que envergonhou. Gente que nós não quisemos mais ter relacionamento com eles. E nós
matamos essa pessoa. Há uma expressão muito interessante assim, não é boa, mas me veio à mente. Olha, essa pessoa morreu para mim, não é assim? Essa pessoa morreu para mim, eu não quero mais me relacionar com essa pessoa. Morreu. Mas a pessoa precisa, ou esse conflito precisa acabar. Porque enterrou o morto, acabou. Esse tipo de conflito, em que a pessoa morreu para você, isso precisa ser resolvido. Não pode continuar assim. Esse relacionamento, quando possível, deve ser restaurado com conversa, com pedido de perdão, esclarecendo coisas. Ou então você orando a Deus, pedindo a bênção de Deus, e Deus vai dizer para você como fazer. Mas o problema tem de ser resolvido. Não pode ter vingança. A Bíblia diz: a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Não vingue, não faça retaliação com quem ofendeu você. Ore, converse. Se possível, reate esse relacionamento. Sepulte esse problema, irmãos. Primeiro conselho é: sepulte os mortos. Deixe isso para trás. Vá viver a vida agora. E, se possível, faça isso. Reate esse relacionamento. Não deixe que morra, mas faça algo para que tenha vida e que seja algo assim que traga paz ao coração. Segundo conselho, que o rei deveria dar ordens para vigiar os portos. Ou seja, o rei deveria visitar o que entra e o que sai, porque não é isso que o porto faz? Serve para isso? Serve para trazer coisas, serve para levar coisas. O que entra e o que sai. Então aqui, eu quero dizer para os irmãos alguma coisa nesse sentido para aplicar isso aqui de vigiar. Aquela atitude era assim: nós temos que vigiar os portos, rei, porque se alguém trouxer uma infecção, um vírus, que nem o coronavírus, vai matar o resto que sobrou aí. Então a gente tem que vigiar os portos. Temos que saber o que vai entrar e o que vai sair. Isso nos leva ao livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Eu vou ler para você aqui, Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Olha o que o apóstolo Paulo diz a respeito do que nós devemos vigiar, o que entra. Olha só, 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Seja isso que entre em você e ocupe o vosso pensamento. A pergunta que não quero calar é o seguinte: o que está entrando no seu pensamento?
que a televisão está inculcando na sua mente? O que as redes sociais estão transmitindo para você? Quais as músicas que você tem ouvido? Quais as leituras que você está fazendo? Quais as figuras que você está vendo? O que está entrando nesse templo do Espírito Santo aí? O que está entrando nessa mente? O que está entrando nesse corpo que o Espírito Santo habita? Irmãos, o que for bom, o que for agradável, o que for de boa fama, o que traz glória, o que traz honra, o que traz louvor a Deus, o que não te envergonha, o que você faz em oculto e entra na sua mente, abandone isso. Faça entrar algo bom na sua mente. Faça entrar algo que louve a Deus. Faça entrar algo que você possa compartilhar com as pessoas. Eu e o pastor Carlinhos ficamos conversando horas e horas, coitadinha da Sandra. Fica conversando, a gente sozinho lá, e conversa, e conversa, e conversa, e conversa. Horas e horas. Mas o que nós conversamos? A Sandra é testemunha. Palavra de Deus. Textos bíblicos, explicações, conhecimento bíblico. Palavra do Senhor que entra, que é viva e eficaz e faz algo na nossa mente. Portanto, vai aqui, irmãos, a segunda aplicação desse conselho que foi dado lá e nós pegamos para nos abençoar. Foi um bom conselho, né? Vigia o que entra. Agora, tem outra coisa. Vigia o que sai. Então, vamos lá. Efésios capítulo 4, logo na frente aqui. Efésios capítulo 4. Na frente não, atrás, né, Márcio? Efésios capítulo 4, versículo 29. Enquanto você acha aí, é o que sai agora. O que entra nós já estamos bem cientes do que deve entrar. E agora o que sai? O versículo 8 diz assim: Quatro, 8. Espera aí, 4:29, desculpa, o outro é que é 4:8, 4:29, obrigado. Olha aí, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Tem um negócio que chama chocarrice, nome difícil, né? Nome difícil, chocarrice. Chocarrice são piadinhas depreciativas, coisinhas maliciosas, coisas que depreciam a outra pessoa, que sai. Sabe aquelas coisas assim, que você alfineta a outra pessoa, né? E depois ainda deprecia. Ou então fala mal, palavras torpes. Então, não saia, irmãos, essas coisas da vossa boca, mas sim, unicamente, a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e transmita graça aos que ouvem. Irmãos, isso é um grande desafio. Eu estou com 78 anos. É um grande desafio. A vida inteira você vai ser desafiado a se comportar com dignidade, a não fazer essas piadinhas com o corpo do outro, a não contar
e nem transmitir mensagens que depreciem, que são maldosas, maliciosas, que não ajudam em nada. Você quer fazer a outra pessoa alegre, mas está desagradando a Deus. Que coisa horrível isso, né? De vez em quando, eu recebo algumas coisas no WhatsApp, pode acreditar, eu uso o WhatsApp. Então, recebo algumas mensagens. Irmãos, que coisa horrível, passado por pessoas cristãs. Eu olho aquilo e falo, puxa vida, Senhor, não tem uma coisa melhor? Se dissesse para mim, Pastor Márcio, um bom dia, 1000 vezes melhor do que uma piadinha de mau gosto daquela para fazer rir. Irmãos, tomem cuidado com isso. Tomem cuidado com aquilo que sai de você. Porque de toda palavra torpe, nós vamos dar conta para Deus. Se hoje, nessa época, você está sendo filmado, você está sendo gravado, você entra num lugar, ele sabe até tudo. Daqui um pouco eu não sei onde vai isso aí, mas fica sabendo de tudo. Se nessa época já tem isso, quanto mais Deus sabe de você agora, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele sabe o que entra e o que sai de você. Então termino aqui fazendo o apelo que Paulo fala. Sejam coisas que edifiquem, irmãos. Para com essa bobagem de querer ser gozador, alegre, descontraído, fazendo maldade com os outros, passando coisas torpes, seja aí, coisas que não prestam para os outros. Acho que o meu WhatsApp é um dos piores, porque eu não respondo. E eu te aconselho a fazer isso. Vamos por último, porque está terminando aqui. E o último conselho foi cuidar dos vivos. O que significa para nós hoje isso aqui? Ai, mas eu estou muito contente. Por quê? Porque vocês estão cuidando dos vivos. Olha tudo que foi projetado aqui, irmãos. Tudo que foi projetado aqui. A venda das marmitas para ajudar aquela criança, não é? Uma criança. E o apoio da comunidade. Coisa linda. Essa moça que veio aqui para falar dos órfãos. E todos os outros programas que vocês têm. Vocês estão cuidando dos vivos. Cuidar da família. Cuidar da igreja. Cuidar do próximo. Isso aqui dá uma conferência. Cada título desse aqui dá um estudo bíblico e tudo. E eu fiquei muito feliz e estou muito feliz. Porque hoje de manhã a irmã mostrou aquilo e hoje repetiu, vai gravando na gente. Quanta coisa boa. Nós temos, isso só a título assim, só para informar para os irmãos. Porque talvez alguém tenha uma ideia a esse respeito. Nós temos em Cravinhos, uma cidade próxima de Ribeirão, fica lá em cima, Cravinhos e Ribeirão, naquele buraco lá, quente, cozinhando a gente. Então, nós temos em Cravinhos um projeto social, chamado Projeto Social Raízes. O que esse projeto faz? Cuida das crianças cujos pais as deixam sozinhas e vão trabalhar.
órfãos da presença do pai e da mãe, porque vão trabalhar. Ficam lá. E você sabe como é moleque. E agora com internet. E agora com tudo isso, a porta está aberta para fazer tudo quanto é coisa errada, drogas, maldades, violências, roubos e tudo. Como é que esse projeto surgiu? Surgiu no coração de uma irmã, esposa do pastor Marcos Eck, que foi pastor aqui no bairro São Sebastião, da nossa igreja congregacional. Ele foi pastor lá. Na igreja que eu e a minha Ivete, pela misericórdia de Deus, implantamos aí no bairro São Sebastião. Marcos Eck foi em casa visitar minha irmã, minha irmã e minha esposa. A minha esposa Ivete, que estava enferma, ele e a Neiva foram em casa. Chegando em casa, eles disseram: pastor, há muitos anos, a Neiva tem esse desejo de pegar crianças que os pais não estão convivendo, deixando elas à solta, e reunir essas crianças para dar reforço escolar, para ensinar música para essas crianças, para ensinarem, eu ia falar aqui, internet, não ensina internet, para ensinar computação, para ensinar mexer com o computador, para ensinar o que for possível a essas crianças, para dar lanche para essas crianças, porque elas ficam passando fome. À medida que a Neiva falava isso, alguma coisa começou a acontecer aqui dentro de mim. E eu abracei no coração esse projeto e levei para a igreja. Ora, o meu abraço era um só, a igreja eram muitos, abraçaram esse projeto. Resumindo, se você for hoje em Cravinhos e procurar a igreja congregacional de Cravinhos, você vai encontrar um templo que é 4 vezes menor do que esse lugar aqui. Muito bem arrumadinho, deve ter lá uns 70, 80 membros. E aí você vai para o lado. Ao lado do templo, no outro terreno, tem uma quadra de esportes. Mas é uma quadra linda. Tem uma cozinha industrial para fazer os lanches para essas crianças. Tem biblioteca. Tem professores de música. Tem professor para ensinar, dar reforço, português e tudo para aquelas crianças, para que elas possam aprender e dar um bom testemunho lá na escola, não serem envergonhados, isso queria eu dizer, não serem envergonhados, mas terem boas notas. Mas sabe qual é o principal desse projeto? Aleluia! Não se inicia nenhuma atividade sem que todos reúnem e a palavra de Deus seja pregada a essas crianças. Glória a Deus! Hoje você vai lá à noite, né? E para os cultos lá, para as comemorações, as crianças estão cantando lá, todas limpinhas, bonitinhas, cantando, convertendo-se, aceitando Jesus, sendo batizadas, e os pais também reconhecendo a bênção que é a palavra de Deus e a mudança de atitude na vida dessas crianças. Estou dizendo isso porque vocês também cuidam de crianças. Vocês estão cuidando dos vivos e nós precisamos cuidar das pessoas. Cuidar da igreja, cuidar da família, cuidar do próximo. Fazer alguma coisa que faça diferença. E termino dizendo para vocês, quando eu cheguei em Cravinhos para implantar a igreja lá,
eu fui à casa de uma senhora. Vocês desculpem, eu preciso tomar água de novo. Eu fui à casa de uma senhora pegar a chave da casa onde nos reuníamos. Nós éramos uma multidão de 10 pessoas por aí, naquela reunião. E aí eu fui pegar a chave lá. Chegando lá, ela era sogra de uma pessoa que frequentava as nossas reuniões. E como uma pessoa não estava, eu tinha que pegar a chave lá na casa da dona Neuza. Aí cheguei, me apresentei, falei, eu sou pastor, e nós estamos aqui pregando o Evangelho, e nós vamos, eu falei nesses tempos, construir uma igreja evangélica aqui em Cravinhos. Muito bem, ela me entregou a chave, e sim, muito educada, tal. Convidei, falei alguma coisa e fui embora. Pois bem, quando o marido dela chegou, ela é um industrial lá em Cravinhos, ela chegou e disse assim, ô Ayrton, veio um velhinho aqui dizer que vai construir uma igreja protestante aqui, uma igreja aqui em Cravinhos, que não é igreja católica. Eu morri de rir dele, porque quando eu falava, ela estava rindo, ela deu esse testemunho. Porém, pois bem, a palavra de Deus foi penetrando no coração da família. Dona Neuza se converteu e o seu Ayrton se converteu. O seu Ayrton é uma pessoa que tem, vou falar difícil agora, uma compleição física, foi bonito, né? Igual a minha, alto, forte e tal. Tipo Zaqueu. Deus levou o seu Ayrton para a sua companhia esse ano, no começo desse ano, levou o seu Ayrton para estar junto com Deus. O seu Ayrton procedeu como Zaqueu. Não é que ele era como Zaqueu, que passava a mão nos outros, não, no dinheiro dos outros e cobrava imposto, coisa assim, e traía os judeus. Não era como Zaqueu. Porém, Jesus entrou no lar do seu Ayrton. E o seu Ayrton, ele não está aqui, a glória é de Jesus e ele já está na glória, então eu posso falar. Irmãos, nesse projeto, Deus tocou no coração do seu Ayrton, de tal forma que ele investiu no projeto cerca de R$500 mil. Os irmãos podem avaliar o desdobramento disso para a glória de Deus e o galardão desse homem. Quantas famílias beneficiadas, quantas crianças alimentadas, quantas crianças e familiares salvos por Jesus. Por quê? Porque Deus colocou no coração de uma mulher, ela compartilhou e Deus aprovou e as pessoas se juntaram. Isso é igreja, isso é corpo de Cristo, isso é cuidar dos vivos. Termino aqui dizendo, irmãos, então vamos lá. As coisas que você tem ainda em pendência, e aquelas pessoas que você não quer ver, nem morta, não é assim? Nem morta, não quero ver. E morto vê? Você, por favor, ore a Deus a respeito desse problema. Tem coisas que não tem jeito mais. Se for mexer, fica pior. Mas ore. E deixa Deus agir. Porque Deus faz maravilhas. Deus pode mandar a pessoa te procurar e dizer, olha,
eu errei contra você, me perdoe. Você é tudo que eu queria, vem cá. Pronto, amém. Vigie o que está entrando em você e o que está saindo de você. E por favor, irmãos, participe. Participe desses projetos. Participe da igreja. Porque nós, Igreja de Cristo, estamos cuidando dos vivos enquanto nós temos tempo. Faça isso. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor fale ao seu coração. Que você faça isso. E agora eu vou terminar pedindo à equipe de louvor que venha aqui à frente, por gentileza. Porque eu quero contar rapidinho, enquanto eles preparam, uma coisa que aconteceu, porque nós começamos a palavra falando de tragédia, daquele tsunami lá em Lisboa, em Portugal. Teve uma moça que morava na Letônia, e ela namorou um missionário, e o missionário, eles ficaram noivos, e marcaram a data do casamento, mas ele precisava primeiro ir para a missão na África, e depois ela iria encontrá-lo na África. E os dois iam servir ao Senhor na África. Então ela partiu da Letônia, pegou um navio e foi para a África. Chegando na África, ela estava lá observando se o noivo, que era natural isso, cadê meu noivo? Onde está meu noivo me esperando? E ela não via esse noivo. Ela disse, puxa, aconteceu alguma coisa com meu noivo, que ele não pôde vir aqui agora me esperar. Porque o certo é, ele está lá ansioso para esperar a noiva, não é assim? Ela não viu o noivo e desceu do navio lá, estava em terra, quando alguém se apresentou e disse, olha, eu sou missionário, sou da missão e vim aqui para levá-la aos seus aposentos lá na missão, acompanhá-la. Chegando lá na missão, os missionários reuniram a direção e falaram para ela, olha, nós temos uma notícia para te dar. O seu noivo morreu. Dias atrás ele morreu vítima de peste. Aí ela desmaiou ouvindo essa notícia. Quanta frustração, irmãos. Quanta dor, quanta tristeza. Aí quando ela levantou recobrou, né, os sentidos, tinha desmaiado, ela pediu para ir para o cemitério, onde ele estava enterrado, e ela foi para o cemitério. Chegando lá, ela se ajoelhou no túmulo, onde o noivo estava enterrado, e começou a chorar, e a chorar, e a orar, e a chorar, e lágrimas, e palavras, e pranto, e dor, desabafou lá com Deus, e Deus aprove dar alento no coração dela, animá-la, e ela, tardezinha, já escurecendo, saiu de lá e foi para a missão. Chegando na missão, ela compôs um hino. E é esse hino que nós vamos cantar. Ela compôs esse hino, e eu vou terminar a história que eu não terminei de manhã. Ela compôs o hino, passou um tempinho lá e voltou para a Letônia, para casa. Lá, ela foi professora, lecionou na Alemanha, lecionou na França e acabou indo morar em Pittsburgh, na Rússia. São Petersburgo, na Rússia. E depois, cuidando do pai que era cego até o fim da vida, ela terminou a vida dela em 1901, assim, lecionando, cuidando do pai, e foi essa vida dela, uma vida, não quis casar mais, uma vida de frustração. Mas a dor que aquela moça sentiu, talvez seja a dor
que alguém aqui nessa noite esteja sentindo de ter perdido alguém que você ama muito e que tinha expectativas. De o coração seu estar arrasado, dilacerado com alguma coisa. Ou perda de emprego, alguma tragédia, ou não precisa ser uma tragédia, algo que está ferindo o seu coração. Então nessa noite, eu estou pedindo ao Senhor Jesus, que esse hino fale ao seu coração, que você entregue isso nas mãos do Senhor, e continue a viver, para ser útil, para ser abençoador. Vamos ouvir esse hino. Prestem atenção na letra desse hino, de uma pessoa ferida, arrasada e sofrendo. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar jamais um passo sem teu amparo, meu Jesus, Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. Quando eu chegar à beira desse rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Ao regressares lá dos céus descendo, a minha mão segura bem, Senhor, pois, meu Jesus, eu quero entrar contigo, lá onde eu goze o teu eterno amor. Aleluia, irmãos, glória a Deus. Nós temos um Deus, Ele cria o vento, Ele faz amanhã escurecer, mas Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos agradecer a esse Deus Todo-Poderoso. Obrigado, queridos, muito obrigado. Essa equipe de louvor aqui é maravilhosa. Queridos, lembrando disso, coloque sua fé em Jesus. Você está doente? O irmão falou muito bem aqui, aquele jovem vibrante, falou muito bem. Tem algum problema? Segura na mão de Deus, deixa Ele tomar conta disso, confie nele, e o mais Ele dará. Oremos, irmãos. Pai, ó, que momento maravilhoso aqui o Senhor está me concedendo nessa comunidade, Senhor, junto com esses queridos irmãos, falando coisas boas, Senhor, saindo coisas
boas porque é a palavra do Senhor. Não é a palavra do homem, é a palavra do Senhor. Ó Deus, nessa noite, olha cada um que aqui está e abençoa, e perdoa, e estende a tua mão e cura, e transforma, e faz, Senhor, com que haja perdão e haja misericórdia, que a pessoa saia diferente daqui, que todos nós saiamos alegres, porque nós temos um Deus, nós não estamos sozinhos, Ele segura nas nossas mãos, Ele segura firme na minha mão, e me faz atravessar esse mundo cruel, esse mundo tão violento, esse mundo que não quer saber das coisas de Deus, mas nós somos de Deus, e seguiremos firme até as mansões celestiais. Deus, faça isso, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, para a sua glória. Amém, irmãos. Queridos irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de nosso Deus, nosso eterno Pai, e aquela comunhão íntima, aquela comunhão maravilhosa do Espírito Santo, seja com você, comigo, com todo o povo de Deus na face da terra, desde agora, irmãos, para todos sempre. Amém e amém. Pastor Carlinhos, amém. Aleluia, irmãos, que alegria, que coisa maravilhosa. Quantos foram abençoados pelo Senhor? Então, vamos sepultar o que não presta. Vamos sepultar o que não presta. Sentimentos ruins. Vamos guardar aquilo que sai, aquilo que entra. Vamos cuidar dos vivos até a volta do nosso Senhor, amém? Pastor Márcio, ele vai ter o prazer de autografar o livro que você vai comprar, aquilo que você vai levar para alguém, tá certo? Ele vai estar lá no fundo, e mesmo que não dê para você ficar para ele autografar, adquira, porque dessa forma você vai estar abençoando a sua vida e de outros mais. O Senhor te abençoe, te guarde, resplandeça o rosto dele sobre ti, te dê uma semana de vitória em nome de Jesus, amém? Vamos dar um aplauso a esse Deus maravilhoso. Aleluia, desça, glória a Deus.